Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida. Rede Século XXI possibilita a você, durante 30 minutos, um estudo aprofundado de temas relevantes da nossa fé católica apostólica romana. Pela 55ª vez, estamos refletindo sobre o tema dos novíssimos. Os novíssimos são as últimas realidades que vão acontecer com a aventura humana. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte, já dedicamos 29 programas. E ao tema do juízo, esse é o 55º programa. Nós, no programa anterior, começamos a refletir, versículo por versículo, a narrativa de Mateus capítulo 25, sobre o juízo final. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é quem descreve esse grande acontecimento majestoso, imponentíssimo, porque toda a humanidade, de Adão até a última criatura humana que peregrinar nesta terra, todos eles se reunirão diante do Senhor em 2 categorias: eleitos do lado direito de Nosso Senhor e condenados do lado esquerdo. E o primeiro versículo que vai aparecer aí na tela do seu computador, do seu celular ou do seu televisor, já abordamos a questão de Filho do Homem. Jesus virá como Filho do Homem. Vamos ler de novo esse versículo, porque ele tem ainda alguns elementos que precisam ser explorados. Mateus capítulo 25, só o versículo 31. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. No programa anterior, já tratamos exaustivamente porque Jesus aqui se chama, virá como Filho do Homem. Essas palavras são de Jesus, então ele é que colocou-se como Filho do Homem. Virá não como Filho de Deus, virá não como Deus, se bem que é Filho de Deus, se bem que é Deus, mas virá na condição de Filho do Homem. Já explicamos isso. Agora vamos tratar na sua glória, quando o Filho do Homem voltar na sua glória. Voltar. Ele virá. É a expectativa da igreja. Jesus mesmo falou disso, dentre outros textos, essas são palavras de Jesus. Os anjos falaram para os apóstolos quando ficaram a contemplar Jesus subindo ao céu, a ascensão de nosso Senhor. No capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, homens da Galiléia, vocês estão olhando para o céu, esse mesmo Cristo que subiu, ele virá. E essa é a expectativa da igreja. Diversos textos do Novo Testamento aludem isso. Essa é a expectativa feliz de que fala São Paulo na carta a Tito, capítulo 2, versículos de 15 a 17, dentre outros tantos textos, porque a expectativa da parousia da segunda vinda de Cristo, isso é um elemento constante em todo o Novo Testamento. Jesus voltará. Agora, o tema que eu queria aprofundar aqui nesse versículo é exatamente quando ele voltar na sua glória. Jesus voltará glorioso. Filho do homem, o que sofreu, o que foi insultado, o que foi rejeitado, voltará mais glorioso. Nasceu tão pobrezinho em Belém. A primeira vinda foi marcada por tanta simplicidade. De fato, é um abismo de manifestação de Jesus. No tempo, pobrezinho nasceu em Belém. No tempo, escondido permaneceu durante 30 anos. Durante sua vida pública, 3 anos, permaneceu conosco, com raríssimas exceções, como, por exemplo, o mistério da transfiguração, onde Pedro, Tiago e João viram a sua glória, Jesus envolto numa luz resplandecente, com uma alvura, com uma brancura maior do que todas as alvuras e brancuras da face da terra, com exceção desse momento. A glória de Cristo não era vista por ninguém. Foi um conosco. E mais, atenção agora, virá na glória
aquele que padeceu, que experimentou tudo o que eu vou citar agora. Vejam a contraposição, vejam o antagonismo, a diferença abismal da primeira vinda para a segunda vinda. Isaías, capítulo 53, versículo de 2 a 7. O que é que nós temos aqui? Nós temos o quarto e último canto do servo sofredor. O servo sofredor, no livro do profeta Isaías, é aquela personagem misteriosa que vem para salvar os homens. Mas nos outros três cantos do servo sofredor, do Messias, a igreja identificou o servo sofredor como Messias e precisamente Jesus. No capítulo 53 do livro do profeta Isaías, nós temos uma descrição espantosa, eu diria horrorosa, porque trata do sofrimento a que se exporia, a que se submeteria mais na frente nosso Senhor Jesus Cristo. É uma descrição minuciosa do sofrimento de Jesus, do Calvário de Jesus, da agonia de Jesus. O texto é tão doloroso, é tão marcante, tão impactante, que vale a pena citarmos agora para a contraposição da glória do Filho do Homem. Isto é, esse que veio e experimentou tudo isso, virá glorioso. E isso tem um alcance tremendo na emissão do juízo de toda a humanidade. Vamos ao texto, com a palavra o profeta Isaías, capítulo 53, versículos de 2 a 7. Cresceu diante dele como um pobre rebento, enraizado numa terra árida. Não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares. Seu aspecto não podia seduzir-nos. Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou nossos sofrimentos, e nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado, mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Seguíamos cada qual nosso caminho. O Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Foi maltratado e resignou-se. Não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro, e uma ovelha muda nas mãos do tosqueador, ele não abriu a boca. Pois é. Sofreu tudo isso, não abriu a boca. Humilhado, desprezado, insultado, chegou ao auge da humilhação, do esgotamento, do aniquilamento. Fizemos pouco caso dele. A humanidade o tratou, o esmagou. E ele não abriu a boca. Pois é, a carruagem anda. O tempo avança e o tempo está com o tempo contado. E no final dos tempos, o Filho do Homem, esse que experimentou tudo isso, e eu vou repetir, pobre rebento, sem graça, sem beleza, desprezado, virá glorioso. Escória da humanidade, lixo, o que é escória? É resto, é entulho, é abjecta, é realidade, coisa nojenta, é repugnante. Foi tratado dessa forma. Castigado, esmagado, maltratado e resignou-se, calou-se.
Ele virá. Glorioso. Aí sim, todos diante dele. Agora é a hora decisiva. Oh, que maravilha! Brincaram com nosso Senhor, zombaram de nosso Senhor, insultaram nosso Senhor. Os homens com seus pecados fizeram pouco caso daquele que veio humilde, esgotado, impotente, absolutamente indefeso no presépio, durante sua vida pública, prega, a maldade do homem chega a agredir com uma raiva tremenda, com um ódio tremendo, as maquinações, as armadilhas, as tramóias, a força bruta contra nosso Senhor, calado, foi maltratado, resignou-se, não abriu a boca. Mas um dia ele vai abrir, viu? Ele virá, viu? Filho do homem, viu? Cheio de glória. Que susto alguns terão. Mas tarde demais para quem não se arrepender antes desta hora derradeira. Se arrependeu sinceramente, se reconciliou com nosso Senhor antes de terminar o tempo, antes da aventura do tempo, por favor, certo, hoje estarás comigo no paraíso, disse nosso Senhor, a salvação sem dúvida alguma. Se com ou sem a purificação final do purgatório, não vamos tratar disso agora, mas morreu reconciliado com Deus. Mas os outros? Tarde demais. Agora aquele por quem você não deu nada, chegou para julgar. Não adianta nem se assustar, nem fazer xixi nas calças, não adianta gritar, não adianta, vai ser julgado, rapaz. Agora é a hora do arremate. Ei-lo, você que fez pouco caso dele, você que o maltratou. A humanidade que o rejeitou, todos, grandes e pequenos, e também grande e pequeno, isso significa nada diante de Deus, todos são iguais, vão se submeter a esse julgamento. Glórias e louvores a Deus. Oh, Deus seja louvado. Está terminando o primeiro bloco, você não saia daí. No segundo bloco, vamos dar continuidade a palavras ainda desse primeiro versículo, porque cada palavra tem uma riqueza, tem uma mensagem tremenda e precisamos esgotá-las, porque esse estudo pretende ser o máximo possível minucioso para não pairar nenhuma dúvida no seu coração. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Depois desse breve intervalo, está começando o segundo e último bloco do nosso 55º encontro, dedicado ao tema do juízo. Juízo, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão com a aventura humana depois, com a natureza humana depois da sua breve aventura aqui na Terra. E são 4 novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte, dedicamos 29 programas. Ao tema do juízo, este é o 55º e ainda temos muito pela frente. Terminamos o primeiro bloco refletindo na disparidade de situações. Jesus, quando veio, pobre, pequenino, humilhado, desprezado. Refletimos o capítulo 53 do livro do profeta Isaías, o 4º canto do servo sofredor, que mostra Jesus humilhado, maltratado, uma descrição minuciosa do sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, particularmente da sua agonia da Quinta-feira Santa até a sua morte de cruz e seu sepultamento. Agora nós vamos abordar precisamente em que consiste esse julgamento final. Nós podemos descrevê-lo de muitas formas. O capítulo 25 de São Mateus descreve minúcias, personagens, Jesus, os anjos, vamos tratar dos anjos ainda nesse segundo bloco, e toda a humanidade dividida em 2 categorias, os eleitos à direita do Senhor, os condenados à esquerda do Senhor. Mas o próprio Jesus, em João capítulo 3, versículos de 18 a 19, define o julgamento com palavras cifradas, não muito claras,
e ao mesmo tempo claras. Expliquemos por que claras e não claras. Vamos ao texto. João capítulo 3, versículos de 18 a 19. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram mais. Este é o julgamento. Todo o julgamento de Jesus se enquadra nessa frase, porque é a frase de Jesus. E Jesus é o protagonista do julgamento, porque é Ele quem vai julgar. O Pai concedeu ao Filho o poder de julgar. Não é o Pai que vai julgar, não é o Espírito Santo quem vai julgar, é o Filho quem vai julgar. E o julgamento que é protagonizado pelo Filho está aqui descrito de forma cifrada, ou seja, não muito clara, e ao mesmo tempo muito clara. Explico. A luz veio ao mundo. Quem é a luz? É João capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, quando Jesus diz a luz veio ao mundo, ele está falando de si, porque Jesus é a luz do mundo. Só ele é luz e ponto final. As outras luzes do mundo, elas são decorrentes dessa luz. Mateus capítulo 5, versículo 16, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram mais. Aqui nós estamos entrando numa outra coisa obscura, em algo obscuro, que contrapõe-se à luz, às trevas. E quando estamos falando de trevas, quando se fala de trevas, fala-se primeiro do príncipe das trevas. Portanto, amar as trevas é amar o império do príncipe das trevas. E o império do príncipe das trevas é o pecado. E com todas as suas manifestações, os pecados nas suas diversas modalidades, inclusive estruturais, às vezes até institucionais, e a sua pior consequência. Qual é a consequência mais drástica do pecado? Romanos diz, o salário do pecado é a morte, a condenação. A condenação. Então vejam, os homens amaram mais as trevas do que a luz, o amor à vida de pecado. É cifrado, é algo cifrado, porque aqui você não entra em detalhes, você fala abrangentemente, de uma forma bem ampla. Portanto, com a expressão trevas, você tem o mundo longe de Cristo, o mundo afastado de Cristo, o mundo distante de Cristo, porque Cristo é a luz. Veja, a contraposição entre luz e trevas que Jesus fala aqui é a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. E vejam qual é a aplicação disso para o primeiro versículo que narra o juízo final. Voltará na sua glória. Portanto, voltará iluminado. Voltará cheio de glória, refulgente, com a glória que ele tinha antes que o mundo fosse criado, são palavras do próprio Jesus, com a glória que foi revelada no monte, que a tradição chama de Tabor, na presença de Pedro, Tiago e João, entre Moisés e Elias, o corpo fulgurante, o corpo transfigurado, glorioso, com a luz para aqueles que estão nas trevas. Já tratamos em outra ocasião que porque Jesus virá como o Filho do Homem, os que vão ser julgados e sentenciados, apartai-vos de mim, malditos, essa vai ser a frase pronunciada por Jesus nesse relato um pouco mais para frente, já no finalzinho, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o demônio e para os seus anjos. Eles não vão ver, não vão contemplar Cristo Jesus na sua glória. Esse brilho
não vai ser visto Cristo como Deus. Isso é visão beatífica. Tanto eleitos como condenados, na hora do julgamento, contemplarão o Filho do Homem. Os condenados verão o Filho do Homem na sua dimensão puramente humana. Não verão nada de glorioso em Jesus. Jesus virá glorioso, mas eles não enxergarão Jesus glorioso, o que é muito diferente. Mas como assim? O senhor tem, Dom José, nos evangelhos alguma prova disso? De que no dia do juízo os condenados e os demônios não verão Jesus face a face, não contemplarão a face gloriosa, esplendorosa, triunfante, fulgurante, majestosa do juiz, mas simplesmente o juiz homem? Sim, tenho sim. E é muito simples, Mateus capítulo 5, versículo 8. Vai aparecer aí na tela do seu computador, do seu celular, do seu televisor. Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Todos os olhos contemplarão o Filho do Homem, mas não como Deus, no caso dos condenados. Mas Jesus não é o mesmo? É claro que é o mesmo. A luz do sol não é a mesma? É a mesma para cegos e os que enxergam. A luz do sol é a mesma para quem não sofre da visão, como eu, e para aqueles que não precisam de óculos. A deficiência não está na luz que deixa de brilhar, mas naquele que a contempla. O pecado cega. A impureza do coração deixa a pessoa cega. Portanto, você vê de uma forma diferente. Quem está na impureza vê uma realidade diferentemente daquele que está na pureza. Portanto, eu vou repetir de novo, e vai aparecer aí no seu computador. Eu vou falar agora devagar, bem devagar, para que fique bem claro que o Filho do Homem, que virá com poder e glória para julgar todos os homens, eleitos e condenados, todos verão o Filho do Homem. Mas os eleitos, depois do arremate da história, contemplarão Deus face a face. Os condenados, no juízo final, não se trata de visão beatífica. Não, é o julgamento do Filho do Homem, que vai emitir um juízo para os dois lados, para os dois frontes, para as duas categorias da humanidade, eleitos e condenados. Os condenados não contemplarão na figura do Filho do Homem Deus, mas o Filho do Homem. Prova, de novo, veja agora no seu computador, no seu celular, no seu televisor. Eu vou ler bem devagar, Mateus 5, 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Só os puros de coração, ou seja, só os que estiverem à direita, contemplarão no Filho do Homem, Deus. A impureza impede o coração do homem, o olho do homem, todo o ser do homem, de enxergar em Jesus Deus. Bem-aventurados os puros. Quem estiver à esquerda não é puro, é impuro. Não enxerga nada da divindade de Deus, porque isso não é permitido para eles. Não deis pérolas aos porcos, não jogueis coisas santas aos cães. Ver Deus, o diabo não vê. Ele se apresenta diante de Deus, como se apresentou no livro de Jó, capítulo 2.
mas ele não contempla Deus porque não é puro. Os anjos não contemplam Deus, a face de Deus, porque bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão Deus. Portanto, no juízo final, o diabo não vai ver Deus. Não lhe é dado, não lhe é permitido, não lhe é admitido, da mesma forma os condenados que estiverem à esquerda. Sim, está terminando mais um programa, maravilhoso isso, viu? E ao mesmo tempo assustador. Só os puros de coração veem Deus. O Filho do Homem virá, mas nele nada de Deus se revelará para os condenados e para os anjos decaídos. Está terminando mais um programa Luz da Vida. Desejo uma semana abençoada para você e para a sua família. No próximo encontro, se Deus quiser, o 56º dedicado ao tema do juízo. Deus abençoe sua vida. Tenha uma semana cheia de graças. Até o próximo domingo, se Deus quiser.